Você ainda acha que oi em espanhol se diz hola? Para falar seu nome você diz eu me llamo? Se alguém te fala muito gusto, a sua resposta é gracias? E na hora de ir embora você fala tchau? Show portunhol! Bienvenido a tu primera clase de español en nivel iniciante A1. Vamos começar então da primeira palavra em espanhol que você vai aprender, que é dizer oi, olá, el saludo universal del español, hola, hola. Você vai ver durante a aula que eu costumo fazer comparações com o português para tirar a pronúncia do portunhol, a nossa tendência a falar portunhol. E essa é a primeira delas, que muitos brasileiros falam olá. E não é olá, é ola, é uma palavra paroxítona. Ainda que você escute essa letra A estendida, olá, não vai ser olá, tá? Porque olá é português e olá é espanhol. A outra coisa que você tem que prestar atenção aqui é que, como se trata geralmente de uma exclamação, por escrito pede o uso formal da língua que você avise antes de começar essa palavra que vai vir aí um tono diferente de voz. E aí você coloca esse signo de admiração antes e esse signo de admiração depois. Assim como existem sinais de pergunta que abre e fecha, de aspas que abre e fecha a oração, parênteses, colchetes, então são sinais que pedem que você avise antes e depois. Agora, quem sabe inglês também costuma fazer uma coisa aqui que não pode, que é trazer essa primeira letra aqui, que em espanhol chama H, letra H, em inglês H, trazer a pronúncia do inglês para cá. Então está acostumado a ver palavras como hi, hello, que tem esse e acabar falando em espanhol hola. Então cuidado, vamos combinar que o correto é hola. Essa foi a primeira palavra. Agora vamos à primeira oração, primeira frase que você vai aprender em espanhol, que é dizer eu me chamo. Como é que é? Olha só. Por escrito, tem a primeira letra aqui, Y, que em espanhol é a letra G. E depois nós temos duas letras L's aqui, que em espanhol é a letra ED. Acontece que em espanhol moderno, essas duas letras têm o mesmo som. Você não vai fazer diferença entre uma e outra. E aí você tem que escolher algum dos sons, que é possível a depender do sotaque de cada país, para escolher o jeito que você vai falar. Mas nessa primeira aula, a gente vai adotar uma pronúncia assim, ó. Yo me llamo. Cada vez que apareça a letra D ou a letra ED, a gente vai dar esse tom aqui, que é como se fosse um DJ do português, só que abrindo um pouco um sorrisinho, ó. Não vai ser tão yo me llamo, vai ser mais yo me llamo. Tá vendo que é mais aberto? E aí fica menos explosivo, fica mais suave. E essa é a pronúncia de países como Espanha, Colômbia, Chile, México. Então, esse é o acento, o sotaque adotado aqui na primeira aula, mas a gente tem um vídeo só disso, que vai estar aqui na descrição, para te ensinar as outras opções que você tem. Se você prefere um sotaque da Argentina ou da América Central, as explicações estão todinhas lá no outro vídeo, corre lá depois desse. Além das variações de sotaque, a gente também tem outras frases para dizer o nome, né? Mas eu queria enfatizar primeiro que esse yo inicial, ele é opcional. Você não precisa falar o yo. Se você começar a frase do me llamo, já está correto. Inclusive é mais comum se falar assim porque é uma maneira abreviada, né? Mais fácil de se falar. E o verbo já está flexionado em yo. Está com o pronome me, está terminado em o, então já é yo, não tem nenhuma obrigação de se falar yo, a não ser que você queira dar muita ênfase. Quem aqui é a Carolina? Yo me llamo Carolina. Se não, só olá, me llamo Carolina é mais fácil, mais direto e mais comum. Assim como você pode usar o verbo ser também, ó. Soy Carolina. Me llamo Carolina, soy Carolina ou mi nombre es Carolina, tá? Certo, então você já sabe falar o seu nome, mas como é que você vai perguntar o nome da outra pessoa? Qual é a pergunta que se faz para saber o nome de alguém? Vamos ver aqui algumas possibilidades. Como te llamas? Lembra de colocar o sotaque aqui das duas letras L com o ya. Como te llamas ou qual é tu nome, quem eres, servem para você saber o nome da pessoa. E aqui a gente lembra, ó, me llamo, soy, mi nombre es, como resposta. Sobre gramática, a gente já viu aqui
el signo que abre e el signo que cierra perguntas, interrogações, né? Mas tem uma outra coisa, olha só. Como está com acento? Qual está com acento? Quem também. Esse acento aqui, em espanhol, se chama tilde. Tilde. E a regra é que se você estiver escrevendo uma pergunta que começa com o pronome interrogativo, quais são os pronomes interrogativos? Qual, que, quando, quanto, as perguntas filosóficas, como, por qué, qual, donde, todo isso tiene tilde. Todas essas perguntas vão ter o acento inicial, tá? Não esquece de colocá-los. Eu separei uns vídeos de umas pessoas se apresentando em espanhol, falando seus nomes. Dá uma olhadinha aí para ver se você consegue identificar essas perguntas e respostas. Hola. Hola, Me llamo Rafael, ¿cómo te llamas? me llamo Loli, mucho gusto. Hola, soy Mia Colucci. ¿Y tú? Hola, yo soy Alma Rey. ¿Quién eres? Mi nombre es Trimagasi. ¿Cómo te llamas? Shrek. Tanto nessas interações dos vídeos quanto aqui entre nós, a gente vai dar preferência ao uso do tratamento informal quando a gente se dirige um ao outro diretamente. E esse pronome utilizado é o tu. Existe também o você, que seria mais para o senhor, a senhora, em situações de menos intimidade, ou o vos, que se usa em outros países, mas a gente vai tratar aqui então de tu. Vou te ensinar outras perguntas e respostas, porque é uma lista aqui de uma conversa inicial básica, né? Onde você quer saber coisas sobre outra pessoa. E você vai perceber, então, quais são as regras para identificar o pronome tu. Para saber a profissão de alguém, olha as alternativas de perguntas que a gente tem. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué trabajas? Todas elas estão em tu e eu vou te mostrar aonde você identifica isso, olha. Temos aqui um reflexivo T e a letra S ao final do verbo. Aqui a gente tem a letra S ao final do verbo. Aqui o possessivo tu antes de profesión, em vez de su profesión, tu profesión. E em que trabalhas, a letra S ao final do verbo, tá? Também poderia ser escutada essa pergunta com o tu no final. ¿A que te dedicas tu? ¿Qué haces tu? ¿En que trabajas tu? Mas é o mesmo caso do yo. Como o verbo já está indicando a quem você está se referindo, então não precisa você explicitar o pronome pessoal. E a resposta vai ser com o verbo ser. Eu sou, e aí você diz a sua profissão. Seguindo com as perguntas e respostas, se você quiser saber de onde é uma pessoa, a pergunta é: de donde eres? De donde eres? Olha só, não vai falar és. De donde eres? Nessa pergunta tem a preposição de. E aí você vai falar soy de e vai dizer o lugar. Pode ser uma referência de país ou de cidade. Eu sou de Brasil, tá? Ou soy, e aí diretamente a nacionalidade, sem usar o de. Soy brasileño. Bom, sabemos então o local de nascimento e agora a gente quer saber aonde que a pessoa mora. Em espanhol, morar é vivir. E olha essa letra V. A gente tem um vídeo só explicando como é que você deve pronunciar a letra V, tá? Depois confere lá. Mas a pergunta de onde você mora é donde vives? Donde vives? Vamos continuar aplicando aqui a regrinha de colocar o acento no pronome interrogativo e a letra S ao final do verbo. E aí se responde vivo en, e aí você fala o nome do seu bairro ou da sua cidade, vai depender do contexto, né, de como é que você vai estar conversando com a pessoa. Se estão ambos na mesma cidade, vocês presumem que são da mesma cidade, é mais normal você responder aí com um bairro, por exemplo. Chegou numa pergunta polêmica, né? Tem gente que detesta falar a idade, tem gente que não tem problema nenhum. Me conta aí qual que é o seu caso. Mas, de qualquer forma, para perguntar pela idade de alguém, as perguntas são: ¿Cuántos años tienes? Ou ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? E se responde com o verbo ter, tengo, e aí você vai dizer a sua idade. Tem que pesquisar aí, hein, os números em espanhol. E depois, años. Años, nunca A, letra A aberta. E para fechar o nosso pacote de perguntas e respostas, pode ser que você queira saber o estado civil da pessoa. E aí você pode perguntar diretamente: ¿Estás soltera? ¿Estás soltero? E a resposta positiva é sí, estoy soltero.
A resposta negativa é no. Cuidado para não falar non, que non é muito portunhol. É no, N-O. Ou estou, e aí você esclarece o seu estado civil. Estou casado, estou solteiro. Mas, olha só, mais do que tudo se usa o verbo estar. Vamos pensar em português? Em português se usa ainda mais o verbo ser, né? Mas em espanhol também se usava numa época em que havia muito casamento religioso. Então as pessoas, uma vez casadas para sempre. Era uma permanência eterna civil, né? E não um estado civil momentâneo. Mas hoje em dia se usa mais o verbo estar justamente por isso, porque é passível de ser mudado. Então, bora fazer um joguinho. Eu vou falar alguma coisa para você e você vai ter que interagir comigo. Em espanhol, hein? Se eu te digo hola, o que você me responde? Hola. E se eu te pergunto, como te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás soltero? ¿Estás casado? Bravo! Tá vendo como é que com uns minutinhos você aprendeu um monte de perguntas e respostas? E não vamos parar por aí. Quando a gente faz essas perguntas, é normal que a gente dê um aperto de mãos e fale alguma coisa como muito prazer, né? Alguma expressão cordial para dizer que a gente gostou de conhecer a pessoa. Em espanhol, a gente tem algumas para falar, que é mucho gusto en conocerte ou encantada de conocerte. Es un gusto conocerte, es un placer conocerte. Você pode usar indistintamente, vai ao seu gosto. E aí, oralmente, né, na prática, assim, é mais comum cortar essas expressões para que fique mais informal. E aí elas se convertem em mucho gusto, encantada, un gusto, un placer. E você pode responder de diferentes maneiras. Alguém fala mucho gusto, você fala encantado, ou você fala a mesmíssima coisa, encantada, encantada, ou el gusto es mío, el placer es mío, no caso dessa última alternativa. Mas tem uma palavra que é coringa, que você pode usar em qualquer situação para responder esse tipo de expressão, que é a seguinte, igualmente, ó, letra L bem marcada, hein? Igualmente. É como se fosse idem, o mesmo para você, né? E aí você pode usar indistintamente. Todas essas expressões são de cordialidade, gentileza, né? Então você espera por educação que a pessoa responda à altura. E é por isso que não pega bem você só agradecer. Alguém te fala, mucho gusto, e você, graças, e acabou por aí. Né? Então você, por favor, responda à altura. É como se seu namorado, sua namorada te falasse, te amo, te quiero. E aí você responde, graças. Então vamos colaborar, gente. Fala alguma coisa à altura aí, para a pessoa não ficar chateada. E estamos chegando no triste momento das despedidas. A gente vai aprender agora 4 maneiras de falar tchau em espanhol. Como falar tchau? Adiós. A começar pelo adiós. Adeus que não equivale, curiosamente, ao adeus do português, porque adeus do português tem uma carga assim dramática, emocional, né? Que em espanhol não tem, é um simples tchau mesmo. Inclusive, existe também a despedida tchau, que se escreve assim, ó. Você pode encontrar com U também, mas preferencialmente assim, porque provém do italiano tchau. O bella ciao, bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tchau é até mais informal do que o adiós, mas a gente costuma usar também de maneira bem generalizada. Ó, tem também essa despedida aqui, que é a gente se vê. Em espanhol, nos vemos, nos vemos. E o hasta logo. Em espanhol, hasta luego. Hasta luego. Gente, por favor, não usem hasta la vista. A gente tem um vídeo só explicando quais outras despedidas a gente tem de complemento com hasta. E por que não falar hasta la vista? Procura lá para poder aprender. Bueno, e hasta acá a classe de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou e quer receber mais, não esquece, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal para que a gente possa trazer mais vídeos assim para você. Muito gusto e hasta luego!